Vamos começar aqui diretamente pela definição, já que é importante que você saiba qual é a definição de uma equação do segundo grau. Olha o que diz aqui, ó. Equação do segundo grau na variável real x é toda equação da forma, aí nós temos aqui o formato da equação do segundo grau, no qual a, b e c, pessoal, que são os coeficientes aqui, ó, eles pertencem aos reais, e é muito importante aqui, ó, o a ele é diferente de zero. Então, nós temos aí a equação do segundo grau. Reparem que a variável x em questão, ela está elevada ao maior expoente igual a 2. Aquele maior expoente igual a 2 indica, no caso, o grau dessa equação. Nesse caso, uma equação do segundo grau, tá? Em relação aos coeficientes a, b e c. Olha só, pessoal, todos eles pertencem ao conjunto dos números reais, porém o coeficiente a, é o coeficiente ali do x ao quadrado, está multiplicando ali o x ao quadrado, ele não pode ser igual a zero. Por que, feito, que ele não pode ser igual a zero? Porque se ele for exatamente igual a zero, aquele termo ali ele irá sumir, já que nós teríamos daí 0x ao quadrado. Concorda comigo? E nós teríamos daí uma equação do primeiro grau e não mais uma equação do segundo grau. Beleza? O c ali, pessoal, ele é conhecido como termo independente, já que nós não temos a variável x ali junto dele. Tudo bem? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, é importante que você saiba identificar os coeficientes. Olha esses exemplos aqui embaixo. Primeiramente, aqui no exemplo A, nós temos essa equação aqui do segundo grau e nós vamos identificar os valores de a, b e c, ou seja, os seus coeficientes. Olha só, o a é o coeficiente do x ao quadrado. Para essa equação, vale 3. O b é o coeficiente da variável x, no caso elevado ao expoente 1. Nesse caso, vale menos o 5. E na equação do segundo grau, o c é o termo independente, que nesse caso está sendo representado pelo valor 2. Tudo bem? Agora, olha no exemplo B aqui. Ó. Nós temos também uma equação do segundo grau, tudo bem? Agora, o que acontece? O a é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o valor que está multiplicando o x ao quadrado. Aqui, no caso, é o valor 1. O b é o valor que está multiplicando o x. Nesse caso, 2/3. Tudo bem? E o c aqui, pessoal, o termo independente, ele não está aparecendo, ou seja, ele vale 0. Tudo bem? Agora, pessoal, no terceiro caso aqui, ó, nós temos como coeficiente do x ao quadrado o valor 3. O b é o coeficiente do x, reparem que o x aqui, ó, ele não aparece, ou seja, o b ele vale 0, tá? E o c é o termo independente, que nesse caso está sendo representado pelo valor menos 9. Na letra B e na letra C, nós tivemos aí dois exemplos de equação do segundo grau incompleta, ou seja, está faltando ou o B ou está faltando o C. Nós iremos estudar ainda nessa aula os casos de equações incompletas. Tudo bem? Vamos falar agora, pessoal, da raiz de uma equação do segundo grau. Vem comigo aqui. Olha só, raiz de uma equação do segundo grau. Diz o seguinte, uma equação do segundo grau possui, no máximo, duas raízes. Essas raízes podem ser determinadas através da seguinte fórmula, que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Olha só a fórmula de Bhaskara que nós temos aqui embaixo. Essa fórmula nós iremos utilizar para encontrar as raízes da equação do segundo grau. Beleza? Como foi dito aqui em cima, ó, são no máximo duas raízes, tá? Então, o que acontece? Como nós temos aqui na fórmula, ó, esse sinal de mais ou menos, uma das raízes que eu vou chamar de x1, por exemplo, utilizará o sinal positivo e a outra raiz ali, no caso, utilizará o sinal negativo. Ferreto, o que vem a ser o delta? Pessoal, o delta ele é chamado de discriminante
nós iremos falar mais sobre ele, mas ele é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Então, pessoal, para utilizarmos essa fórmula de Bhaskara, é necessário que a gente tenha bem definido quais são os coeficientes a, b e c, já que esses coeficientes a, b e c nós iremos substituir na fórmula de Bhaskara para encontrar, no caso, as duas raízes de uma equação do segundo grau. Querem ver? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nesse exemplo aqui, nós temos essa equação do segundo grau e nós queremos determinar as suas duas raízes. Tudo bem? Olha só como é que a gente vai fazer. Primeiramente, vamos identificar os seus coeficientes, ou seja, os valores de a, b e c nessa equação do segundo grau. O a é o coeficiente do x ao quadrado, que nesse caso ele vale 2. O b é o coeficiente do x, que nesse caso vale menos o 9. E o c é o termo independente que está sendo representado pelo valor 7. Tudo bem? Primeiramente, pessoal, vamos colocar aqui a fórmula de Bhaskara. Olha só, o valor do x ele será determinado por menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta, ok? Dividido por 2a. Tem muitos alunos que calculam o delta diretamente aqui dentro da raiz, sem problema algum, tá? Eu vou calcular aqui ele separadamente. Olha só, o delta é o discriminante e ele é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Então, nesse caso, nós vamos ter o b, que vale menos o 9, então é o menos o 9, cuidado, ó, pessoal, inclusive o negativo, tá? Menos 9, todo ele elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 2, vezes o c, que vale o 7. Tudo bem? Então, o delta aqui vale menos 9 ao quadrado, é menos 9 vezes menos 9. O resultado, 81 positivo. Menos 4 vezes o 2 dá menos 8. E menos 8 vezes o 7, menos o 56. Dessa forma, o delta, então, vale 81 menos 56. O delta ele vale 25. Tudo bem? Agora, vamos substituir o delta aqui na fórmula de Bhaskara e vamos calcular aqui as raízes. Olha só. O valor do x, então, é dado por menos o b. Como o b aqui ele vale menos 9, o que nós vamos colocar aqui, ó, é o oposto de menos 9, que nesse caso é 9. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Como o delta aqui, ó, vale 25, raiz quadrada de 25, o resultado é 5. Dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 2, 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Então, o que acontece? Aqui nós vamos encontrar dois valores de x, tá? Vamos chamar aqui, ó, de x1 e x2. O x1 vamos utilizar primeiramente sinal positivo. 9 mais o 5 dá 14 dividido por 4. 14 dividido por 4 é a mesma coisa que 7 meios. Agora, o x2, a segunda raiz, né? Será 9 menos o 5 dá 4 e 4 dividido por 4, o resultado é 1. Então, pessoal, para essa equação aqui do segundo grau, o conjunto solução, ou seja, as suas raízes, elas valem 1 e 7 meios, ok? Pessoal, reparem que essa equação do segundo grau, ela está no formato completo, ou seja, tanto o A como o B e o C, os três coeficientes, são todos diferentes de zero. Claro, né, o A ele nunca pode ser zero. Só que nós poderíamos ter equações do segundo grau onde o B pode ser igual a zero, ou o C pode ser igual a zero, ou os dois, B e C, serem valores ali exatamente iguais a zero. Essas equações, pessoal, são chamadas de equações de segundo grau incompletas, e aí não é necessário que a gente calcule as suas raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, como é que a gente pode fazer, Ferreto? Vem comigo aqui. Então, olha só, equações incompletas no caso do segundo grau, tá? Nós temos aqui o primeiro caso, quando
o coeficiente b ele for exatamente igual a zero. É o que está acontecendo nesse exemplo aqui embaixo. Como é que a gente pode calcular as raízes aqui, ó, já que é uma equação do segundo grau incompleta? Pessoal, se você utilizar a fórmula de Bhaskara, vai dar certo também sem problema algum. Mas nesses casos aqui, de equações incompletas, é mais rápido e fácil nós partirmos para calcular no braço mesmo. Como assim, Ferreira? Olha só. Primeiramente, para esse exemplo, vamos mandar esse menos 24 lá para o lado direito e passa com um sinal positivo. Nós vamos ter então que 2x ao quadrado é exatamente igual a 24. O 2 está multiplicando, desce dividindo, então o x elevado ao quadrado é 24 dividido por 2, ou seja, o x ao quadrado é igual a 12. Tá? O que acontece mesmo? Ó? Esse quadrado aqui é como se ele passasse para o outro lado extraindo a raiz quadrada. Então, nós vamos ter que o x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 12. Tá? Agora, como é que a gente tira a raiz quadrada de 12? A gente deve fatorar esse valor. Olha como é que fica. Ó. Dividindo 12 por 2, nós vamos ter o 6. Dividindo por 2, teremos o 3. E dividindo por 3, teremos 1. Nós teremos aí aulas específicas sobre radiciação, tá? Só estou adiantando um pouquinho esse assunto aqui. Como nós temos aqui, ó, uma raiz quadrada, ou seja, o índice é 2, na fatoração eu devo pegar os valores que formam pares, tudo bem? O 2 aqui, ó, ele formou um par, porque nós temos dois números iguais a 2. Então, o que acontece? O 2, ele pula para fora da raiz. Como assim, Ferreto? Nós vamos ter, então, que o x é igual, vamos manter aqui, ó, mais ou menos, o 2 pulou para fora da raiz, agora o 3 ó, não formou par nenhum, então fica raiz quadrada de 3. Tudo bem? Deixa por enquanto assim, tá? Agora, na aula específica de radiciação, eu vou explicar bem como é que funciona isso daqui. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui são as duas raízes, né? No caso, x1 e x2. Uma delas vale 2 raiz de 3 com o sinal positivo e a outra vale 2 raiz de 3 com o sinal negativo, tá? Então, o conjunto solução, ele é dado por 2 raiz de 3 e menos 2 raiz quadrada de 3, ok? Agora, pessoal, repare o seguinte, ó. Essa passagem aqui, ó, muitas vezes os alunos não entendem o porquê. Vou aproveitar e vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O que nós temos ali, ó, é um x ao quadrado igual a 12. Preste bem atenção, tá? O que acontece aqui, na verdade, é algo assim, ó. Nós vamos elevar os dois lados aqui, ó, colocar raiz quadrada aqui nos dois lados. Aí nós temos aqui a raiz quadrada de x ao quadrado. Isso aqui nós vamos ver lá na radiciação, que isso aqui nada mais é do que módulo de x. Tudo bem? Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. E o que é aqui a raiz quadrada de 12? Pessoal, fatorando 12 nós temos isso aqui, e raiz quadrada de 12 nós vimos que gera aqui o valor 2 raiz de 3. Agora, Ferreira, de onde é que vem o mais ou menos, pessoal? Quando nós tivermos o módulo de um número, tá? Igual a um certo valor A, e esse valor A, por exemplo, é um número real, que é o que está acontecendo aí, o que acontece? O x, ele pode ser tanto o A positivo como o A negativo. Então, nesse caso, o x, ele pode ser tanto 2 raiz de 3 positivo, como 2 raiz de 3 negativo. Ok? Agora, pessoal, em relação ao segundo caso. O segundo caso é quando nós tivermos o c igual a 0, tá? Nós fizemos o primeiro caso ali, quando b está igual a 0, e o c igual a 0 é o segundo caso. Então, aqui, ó, o que nós poderíamos fazer aqui é não tentar de cara isolar o x. Nesse caso aqui, nós iremos colocar em evidência o x. Repara o seguinte, ó, nós temos coeficientes 4
e aqui, no caso, menos 6. Poderíamos colocar o 2 em evidência também. Ferreto, como assim o 2 em evidência? Olha só, se eu colocar o 2 e o x em evidência, 2x vezes quanto? Que resulta em 4x ao quadrado. 2x vezes o 2x, olha só, 2 vezes 2 dá 4 e x vezes x, x ao quadrado. Agora, 2x vezes quanto que resulta menos 6x? Menos o 3. Por quê? Porque 2x que multiplica o menos 3, teremos o menos 6x. Isso aqui, ó, é igual a zero. O que eu fiz aqui, ó, foi a fatoração dessa equação no segundo grau. Nós teremos uma aula específica sobre fatoração também aqui na parte de nivelamento, tá? Então, olha só, como nós temos aqui, ó, a multiplicação, o que acontece? A multiplicação desse valor aqui, ó, por esse valor aqui, ó, que está no interior do parênteses, reparem que o resultado é zero. O que acontece, pessoal? Na matemática, quando dois números estiverem se multiplicando e o resultado dessa multiplicação for exatamente igual ao número zero, a gente pode ter certeza que um desses dois números é igual a zero, ok? Vem comigo aqui, ó. Então, se um desses dois números é igual a zero, nós poderemos achar a solução já. Como assim? Olha só. Então, ou 2x ele é igual a zero, ou, né, o 2x menos o 3 é igual a zero, beleza? O que acontece em cada uma dessas situações aqui, ó? Nós vamos ter o seguinte, se o 2x é igual a zero, é porque nesse caso aqui, nessa situação, o x é zero. 2 vezes zero dá zero. Então, daqui nós tiramos a primeira raiz, x1, resultado é zero. Agora, nesse caso aqui, nós vamos isolar aqui o 2x, teremos então 2x igual a 3, ou seja, o x igual a 3 meios. Então, nós temos aqui, ó, a segunda raiz. Tudo bem? Então, aqui nesse caso aqui, pessoal, nós temos então que o conjunto solução ele é dado por 0 e 3 meios. Beleza? Então, pessoal, quando nós tivermos uma equação do segundo grau no formato incompleto, ou seja, o B ou o C ou os dois serem exatamente iguais a zero, é muito mais simples e rápido nós encontrarmos as raízes da equação do segundo grau, como nós fizemos nesses dois casos agora. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre o discriminante, que é o delta ali da fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então, pessoal, em relação ao discriminante lá da fórmula de Bhaskara, o que nós poderemos dizer sobre ele? Então, pessoal, como discriminante, ele é um número que é calculado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Esse discriminante ele pode assumir ali três possibilidades. Ou é positivo, que é maior do que zero, ou é exatamente igual a zero, ou é negativo, que é menor do que zero. Aí, dependendo dessas três possibilidades, nós teremos três situações diferentes em relação às raízes da equação do segundo grau. Querem ver? Vem comigo aqui. Olha só, se o discriminante ele for um valor maior do que zero, o que acontece? A equação possui duas raízes reais e diferentes. Olha aqui embaixo, ó. Se o delta aqui for um valor positivo, nós iremos extrair a raiz quadrada desse valor e nós vamos ter, então, as duas raízes, uma utilizando o valor positivo e a outra negativo aqui na frente do resultado da raiz quadrada do delta. Concordam comigo? Agora, pode acontecer o seguinte, que no cálculo do delta, ou seja, do discriminante, o resultado dê zero. Aí, nesse caso, a equação possui, olha só, duas raízes reais e iguais. Ou seja, imagine aqui, ó, o discriminante valendo zero. Raiz quadrada de zero, o resultado é zero também. Então, o que acontece? O valor da raiz acaba sendo menos o b, mais ou menos raiz quadrada de zero, que é zero,
dividido por 2 vezes o a. Então, ó, tanto a raiz x1 quanto a raiz x2, elas valem aqui, ó, menos b sobre 2a, então são duas raízes reais e iguais. Tudo bem? Agora, qual é a terceira e última possibilidade? É o delta aqui, ó, assumir um valor menor do que zero, ou seja, negativo. Nesse caso, a equação, olha só, ela não possui raízes, pessoal, raízes reais. Tudo bem? Nesse caso aqui, o que nós temos? Ó? Nós temos, então, que o delta assumirá um valor negativo e a raiz quadrada de um valor negativo, pessoal, no campo dos números reais, não existe. Ou seja, as raízes aqui, pessoal, elas não serão raízes reais e, nesse caso, elas serão duas raízes imaginárias. Mas, pessoal, pensando aqui na prova do Enem, não é necessário que a gente saiba como encontrar essas raízes imaginárias. É só saber que quando o delta for negativo, a equação ela não possui raízes reais, e sim duas raízes imaginárias. Beleza? Então, pessoal, quando o delta ele for maior do que zero, ou seja, positivo, as duas raízes x1 e x2 são raízes diferentes entre si e reais. Tá? Agora, quando o delta ele for exatamente igual a zero, nós temos que as raízes x1 e x2 elas são exatamente iguais entre si e também pertencendo ao conjunto dos números reais. Agora, quando o delta for menor do que zero, ou seja, negativo, nós teremos também duas raízes, só que essas duas raízes elas são raízes que pertencem ao conjunto dos números imaginários, ou seja, não são raízes reais. Então, nesse caso, a equação do segundo grau ela não possui solução real. Tá? Aqui no Enem, pessoal, não nos interessa os números imaginários, apenas o conjunto dos números reais. Beleza? Pessoal, vamos fazer agora dois exemplos para vocês entenderem mais ainda sobre essa distinção entre o discriminante. Beleza? Vem comigo aqui. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, nós temos os coeficientes A, B e C aqui, e eles valem, vamos ver, ó, o A ele vale 4, o B ele vale menos o 4 e o C, nesse caso, ele vale 1. Tudo bem? Se nós calcularmos aqui, ó, primeiramente o delta, ou seja, B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C, nós vamos ter o seguinte, o B ele vale menos 4. Então, o que acontece? Ó, é todo ele, ou seja, todo menos 4 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que nesse caso é 1. Olha só o que acontece com o delta aqui. Ó. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes o menos 4, ou seja, 16. Agora, menos 4 vezes o 4 vezes o 1, nós vamos ter menos o 16. Ou seja, nesse caso, nós vamos ter o delta exatamente igual a zero. Então, o que acontece para esse caso aqui? Ó? Nós vamos ter, então, que as raízes x1 e x2, elas são raízes reais e iguais. Tá? Agora, quanto que elas valem? Olha só. Pela fórmula de Bhaskara, menos o b, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então, como o delta ali, ó, ele vale zero, raiz quadrada de zero, tudo isso daqui, ó, é igual a zero. Então, o que acontece? X é apenas menos o b sobre o 2a. Ou seja, olha só, o b ele vale menos o 4. Então, menos o menos 4, ficaremos com 4 positivo. Dividido. Como o a vale 4, 2 vezes o 4, teremos o 8. Ou seja, pessoal, nesse caso, as duas raízes, x1 e x2, elas são iguais e elas valem 4 sobre 8, que é a mesma coisa, olha só, divide por 4 o numerador, teremos o 1, divide por 4 o denominador, teremos o 2. Ou seja,
O conjunto solução aqui, ó, é um conjunto unitário formado pelo elemento 1/2. Tudo bem? Agora, aqui no segundo exemplo, nós temos essa equação do segundo grau e nós temos aqui os seus coeficientes. Vamos identificar eles. Olha só. A, B e C. O A, ele vale 3. O B, ele vale 2. E o C, nesse caso, ele vale 1. Tudo bem? Calculando aqui, ó, o nosso discriminante, nós vamos ter o B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C. Ou seja, o B vale 2. 2 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que vale 3, vezes o C, que nesse caso vale 1. Ou seja, o nosso discriminante, ele vale 2 ao quadrado é 4. Agora, menos 4 vezes o 3, isso dá menos 12 vezes 1, menos o 12. Então, dessa forma, nós vamos ter que o discriminante aqui, 4 menos 12, isso aqui dá menos o 8. Como nós temos um discriminante que é menor do que zero, nós vamos ter, então, que tanto a raiz x1 como a raiz x2, essas duas raízes, elas não pertencem, olha só, não pertencem ao conjunto dos números reais. Então, em relação ao conjunto dos números reais, a solução para essa equação é o conjunto vazio, que eu posso representar assim ou simplesmente com a bolinha e o traço aqui, ok?